novos céus e nova terra, e está estabelecida a eternidade, quando os ímpios e o diabo e os seus seguidores estarão no lago de fogo, e a igreja reinando com Cristo para sempre, e sempre, sempre nos novos céus e na nova terra. Este é um dos quadros mais lindos que nós podemos contemplar da história, irmãos, é a vitória de Cristo e da sua igreja. Se você olhar nessa seção paralela, você vai ver que tem duas cores aí, uma verde e uma vermelha. Por que isso? Porque nós tentamos distinguir as cores. Porque se você perceber, até o capítulo 11, a perseguição à igreja é a perseguição do mundo, dos ímpios, dos homens. Mas se você perceber, a partir do capítulo 12 de Apocalipse, há um deslocamento de ênfase. E a perseguição contra a igreja agora não é pelo braço da carne, não é pelos tiranos da terra, não é pelas forças do homem, mas agora o próprio diabo, o próprio dragão se mancomuna com seus agentes para atacar a igreja. Por isso que há uma grande distinção aqui do capítulo 1 a 11 e dos capítulos 12 a 22. Se você perceber, este livro são sessões paralelas, mas são sessões paralelas progressivas. Por quê? Porque à medida que você caminha para o fim, as cenas vão ficando mais claras e a vitória de Cristo vai ficando mais retumbante e consumada. Eu tentei trazer para vocês esta recapitulação, fazendo questão de deixar nas mãos de todos vocês este esboço, para que vocês possam entender que o livro de Apocalipse não deva ser lido de uma maneira apenas cronológica, mas em sessões paralelas e sessões progressivas. Isso nós veremos à medida que formos expondo o livro de uma forma mais contínua e detalhada. Agora, eu convido você para nós voltarmos para o texto de Apocalipse 1, versículos 1 a 8. Por que estudar Apocalipse? Por que as pessoas têm medo do livro de Apocalipse? Por que algumas pessoas têm tensão e preocupação em estudar esse livro? Eu creio que o medo de estudar o livro de Apocalipse, e durante a história da igreja, talvez tenha sido o livro menos estudado, menos examinado, detidamente, profundamente, exaustivamente, pelos exegetas, estudiosos e teólogos. E por quê? Eu vou lhes dar duas razões. Primeiro, é porque no imaginário popular, o livro de Apocalipse trata de coisas ocultas, secretas, encobertas, como se o livro de Apocalipse fosse um livro enigmático, um livro em que as pessoas não conseguem penetrar na sua verdadeira mensagem e no seu verdadeiro significado. E eu preciso lhes dizer que nada mais longe da verdade do que este entendimento. Apocalipse significa absolutamente o contrário disso. Apocalipse significa revelação, tirar o véu, mostrar o que está oculto, revelar o que está secreto. Por isso, a ordem de Deus, lá em Apocalipse 22, 10 é esta: não cele as palavras da profecia deste livro. O livro de Apocalipse não é um livro selado, é um livro aberto. Aberto. Aberto para que a igreja entenda e veja a vitória triunfal de Jesus Cristo e da sua igreja. É muito importante você perceber, aí no capítulo 1, que é uma palavra extremamente forte. Preste atenção nisso. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Não que podem acontecer. Não que estão previstas para acontecer. Não que há uma pressuposição que aconteça. Não que há um prognóstico que elas possivelmente aconteçam. Mas há uma palavra absolutamente contundente. As coisas que em breve devem
devem acontecer. E por trás dessa palavra devem acontecer, está o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que está com o leme da história nas mãos e que governa os destinos da história conforme a sua vontade, o seu propósito e para a sua glória. Muitas pessoas chegam para esse livro com duas reações. Ou olham para a segunda vinda de Cristo diante de duas atitudes. A primeira delas é aquela pergunta lá da segunda carta de Pedro, capítulo 3. Onde está a promessa da sua vinda? Que bobagem falar sobre a segunda vinda de Cristo. Não temos que ficar preocupados com isso. Diz a Bíblia que aqueles que pensam assim, logo começam a escarnecer da verdade. A segunda atitude que devemos entrar para o livro de Apocalipse é aquela que diz assim: estai de sobreaviso, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Vigiai, vigiai, para que este dia não vos apanhe de surpresa. Dá-nos a impressão que quando os apóstolos escreveram, eles até acreditavam que a segunda vinda de Cristo seria contemporânea deles. E se vocês olharem para a Bíblia atentamente, cada geração que andou com Deus manteve na alma acesa a expectativa de que Jesus pode voltar na nossa geração. Esta é a esperança da igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É a expectativa de que Jesus pode voltar e de que a missão da igreja não é ficar com um mapa cronológico na mão, apontando aqui e ali, esta ou aquela profecia, mas a função da igreja é de se preparar para se encontrar com o Rei da Glória que há de vir, e nós não sabemos nem o dia e nem a hora, precisamos estar apercebidos. A segunda ideia, porque as pessoas têm medo de estudar o livro de Apocalipse, é porque a palavra Apocalipse hoje está associada com catástrofe. Você que assiste jornal, de vez em quando acontece uma tragédia de proporção gigantesca, os jornalistas dizem: aconteceu um fato apocalíptico. E você quase que treme na cadeira. Porque a palavra Apocalipse está associado com caos, com tragédia, com fatos que acontecem quase que como sinônimo de descontrole. Meus irmãos, Apocalipse não significa isso. Pelo contrário, Apocalipse não trata de tragédia, de caos. Apocalipse tem uma mensagem absolutamente definida do plano de Deus, do governo de Deus, da vitória de Cristo, do triunfo de Cristo sobre os seus inimigos e fazendo a sua igreja triunfar com Ele, para reinar com Ele. Nada de tragédia, nada de caos, nada de descontrole. É o Senhor da glória segurando o leme da história e dirigindo-a para um final glorioso e feliz. O livro de Apocalipse, meus irmãos, não deve ser lido nem estudado como um livro para alimentar a nossa curiosidade profética. Nós não devemos nos aproximar deste livro como que com um mapa na mão, um calendário na outra mão, para ficarmos obcecados com datas, com fatos, com eventos, para querer pontuar se essa profecia se cumpriu hoje, se aquela outra se cumpriu ontem ou se cumprirá amanhã. Nós devemos, pelo contrário, nos aproximar deste livro, para entender que este livro é a revelação de Jesus Cristo. Não é a revelação de João, é a revelação de Jesus Cristo, da sua pessoa, do seu plano, da sua vitória, da sua glória, do seu triunfo, da sua majestade, do rei que está no trono, do rei que tem controle da igreja e da história e da sua vitória triunfal. Se você perceber, quando Jesus veio ao mundo, ele veio com uma missão específica. Qual foi a missão de Jesus ao vir ao mundo? Revelar o Pai. Revelar o Pai. Jesus disse para Filipe: aquele que me vê a mim, vê o Pai. Jesus disse: a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. E ele orou na oração sacerdotal: Pai, eu glorifiquei o teu nome na terra. O que você percebe de glorioso agora é que se na primeira vinda Jesus Cristo veio para revelar o Pai, agora o Apocalipse é o Pai que vem revelar o seu Filho Jesus Cristo. Qual o retrato que o Pai traz para a igreja acerca de Jesus?
Meus irmãos, isso deve nos encantar. Preste atenção nisso. O retrato que o Pai está fazendo de Jesus aqui